para prevenir a oxidação, a gente sabe que existem alguns fatores que desencadeiam os processos oxidativos. A luz, por exemplo, temperatura alta, oxigênio, né? Presença em excesso de alguns metais de transição, como por exemplo ferro, né? Então, quando a gente sabe que esses 4 fatores eles são extremamente importantes e que levam à oxidação do alimento, a gente precisa trabalhar de forma preventiva. Então, evitar, né, durante a vida de prateleira, que o alimento tenha esse contato com esses compostos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Kellen Oliveira e hoje eu sou host desse episódio. E hoje nós vamos falar do tema Vida de Prateleira dos Pet Foods, conhecido também como Shelf Life. E escolhi esse tema porque sei que muitos de vocês perguntam será que o alimento que a gente compra para o nosso animalzinho de estimação ele sai na mesma qualidade do dia do invase? Quais seriam esses fatores, né, que podem influenciar na vida de prateleira desses alimentos? E o que nós podemos fazer para melhorar essa conservação? E para falar desse assunto, eu convido o professor da Universidade Estadual de Maringá, Ricardo Souza Vasconcelos. Oi, Ricardo, seja bem-vindo ao Pet Food Podcast. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Oi, Kellen, tudo bem? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou professor hoje na Universidade Estadual de Maringá. Sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa, né, em 2001. Formei como médico veterinário e fiz uma residência em clínica e cirurgia de pequenos animais, quando eu descobri que eu gostava aí da nutrição de cães e gatos, né? Então eu mudei um pouco a minha trajetória aí da carreira, né? E fui fazer o meu mestrado, doutorado pela Unesp de Jabuticabal. E a partir da metade do doutorado em diante, eu tive experiências em outras universidades antes de vir aqui para a Universidade Estadual de Maringá, como professor colaborador, né, em outras universidades, e também trabalhei um tempo na indústria, né, na época na Perdigão, antes de ser BRF, né, que atualmente é a BRF. E desde 2012 eu tenho atuado aqui na Universidade Estadual de Maringá no departamento de zootecnia como professor das disciplinas de fisiologia animal, né, para estudantes aí de graduação, e também nutrição de cães e gatos, que é a minha especialidade, onde eu trabalho aí a parte de pesquisa, né? Tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Bem legal a sua trajetória, Ricardo, mas lá no finalzinho nós vamos voltar aí, né, para você contar um pouquinho mais, né, dessa história sua dentro da nutrição. Mas para a gente, né, começar, eu queria assim que você explicasse, né, como que foi essa mudança sua, né, tão radical, sair aí da clínica e cirurgia, de uma residência e cair na nutrição, porque são áreas assim muito diferentes, né? Você sai aí de uma residência em cirurgia de pequenos animais e cai numa área muito específica dentro da clínica de pequenos animais, que é a nutrição. Exatamente. Então, isso eu sempre falo com os alunos, né? É, apesar da gente planejar a nossa carreira, né, de projetar, né, a gente sempre tem os nossos objetivos, nossas expectativas, né, em cima de carreira, em trabalhar naquilo que a gente gosta, né. Naquele momento, realmente, né, a clínica, a cirurgião sempre foi um mau cirurgião, né. Não era o tema preferido, mas tinha que fazer, né, como residente, a gente participava de tudo, né. Mas eu gostava muito da clínica e realmente os objetivos naquele momento eram trabalhar com a clínica. Foi quando eu comecei a estudar, né, a nutrição, que nos livros de clínica tinham pequenas partes, né, dedicadas aí à nutrição clínica de cães e gatos, né, e comecei a me interessar até que um dia eu fui ajudar em um estudo, né,
nutricional de cães e gatos lá na UFV ainda, na Universidade Federal de Viçosa. E a partir daí parece que foi uma paixão à primeira vista, né? Até brinco com os alunos, paixão pelas fezes, né? Porque nutricionista trabalha com alimento e fezes, né? Basicamente são os nossos materiais, né, de pesquisa para ver o aproveitamento de nutriente e tudo. E realmente, assim, despertou um interesse muito grande. Na época era uma área que tínhamos poucos profissionais aqui no Brasil, né? E uma área bem carente, inclusive, de profissionais, mas não foi por isso, foi realmente aquele negócio, aquela motivação de você chegar em casa, até mesmo no momento assim, que poderia estar descansando, você pegar um livro e falar, deixa eu estudar. Então, realmente foi uma motivação e um interesse muito grande, onde eu comecei aí a estudar a nutrição de cães e gatos. Mas é aquele negócio, estudando sozinho, é, a gente precisa ser orientado por bons profissionais também, né? E na época eu fiquei sabendo, né, da Unesp de Jabuticabal, o professor Aulus, né, que é uma referência aí na área, e que tinha o programa de mestrado, de residência em nutrição lá na Unesp, e aí foi onde eu procurei para realmente aprofundar um pouco mais os conhecimentos aí nessa área, né? E tô aqui até hoje, né? Que bom, né? Que bom. Uma das mentes brilhantes, né, da nutrição de cães e gatos hoje, sem dúvida. Vá direto à fonte natural para aproveitar todos os benefícios do ômega 3 com o Alga Prime DHA. Produzido de forma sustentável através da fermentação de microalgas, o Alga Prime é melhor para o planeta, sem impacto nos oceanos e com baixa pegada de carbono. Mas tudo bem, então vamos voltar aqui para o nosso foco de hoje do nosso episódio, que é a parte de vida de prateleira desses alimentos. Então, eu queria entender o que te levou a estudar sobre essa questão da vida de prateleira dos alimentos para animais de estimação, né? E eu sei que isso é um tema hoje extremamente atual. Você já assistiu algumas palestras suas, tanto nacionais quanto internacionais, falando desse tema. Então, eu queria entender, né, queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que foi que despertou, né? Você acordou num dia e falou, eu queria entender sobre vida de prateleira, eu quero saber sobre validade. Foi assim, não foi assim? Como que é? Me explica. A gente é motivado por problemas, né, Kevin? Então, esse interesse ele veio de algum tempo atrás, acho que já faz praticamente 20 anos o interesse, né? Quando eu estava começando, estava sei lá, no doutorado na época, mas que eu comecei a trabalhar, né, na indústria, e é aquele negócio, do ponto de vista acadêmico, a gente olha muito para a nutrição pensando no animal, né, atender necessidades nutricionais, avaliar novos ingredientes, né, mas tudo focando a nutrição nas necessidades do animal, palatabilidade, digestibilidade, necessidades nutricionais, assim por diante. Quando você vai para a indústria, né, você tem um enfoque um pouco diferente. O animal ele é importante, né, tanto que os alimentos são formulados para atender todas as necessidades e levar benefícios à saúde, mas tem uma preocupação que ela vem antes de tudo isso, né, que aquele alimento que tem que chegar na casa da pessoa, né, quando você abrir o pacote, ele não pode ter praga, ele não pode ter corpo estranho, ele não pode ter oxidação, ele tem que estar com todos os nutrientes, né? Então, aí entra uma questão anterior, que é a gente praticar as famosas boas práticas de fabricação na indústria, né? E que começa pela seleção de bons ingredientes, um processamento adequado, né, evitar contaminantes, ter uma boa embalagem, né, e a partir daí você garante que aquele alimento ele vai chegar com uma qualidade adequada na casa das pessoas, né. E aí eu tive o conhecimento de quanto isso aí é importante, né. Então, assim, o quanto esse trabalho até chegar na boca do cão ou do gato, né, o alimento é importante a gente trabalhar.
E na época, né, que eu trabalhei na indústria também, a gente se deparou com muitos problemas relacionados a isso também, né? Então, é matéria-prima que oxida, é matéria-prima que vem contaminada, é alimento que vai para o mercado, às vezes, com algum tipo de contaminação e que você tem que trabalhar de forma preventiva, né? É alimento que às vezes está há 1, 2 meses na vida de prateleira e ele já dá índices, né, não inaceitáveis, mas que já coloca que aquele alimento ele não vai chegar lá nos 12 meses como a gente gostaria, né? Então, a partir daí, isso aí passa a ser um desafio muito grande para o profissional. E a gente vê o quanto a indústria leva isso em consideração. E na nossa área, até então, a gente tem poucos dados assim publicizados realmente, né? A gente tem bastante informação, né, dentro muitas vezes das indústrias, mas é importante essa contribuição que a gente faz no sentido de fazer a pesquisa e tornar esses dados públicos do ponto de vista científico, né, para que também auxilie não só a indústria, mas os profissionais também a atuarem, né, no seu na nossa área de forma preventiva aí, para garantir alimentos de boa qualidade, tá? Então foi aí que, dada a relevância do tema, né, e a dificuldade aí da gente muitas vezes ter essas informações, tá? Aqui no Brasil, Ricardo, só assim pegando esse gancho seu aí, né, da questão das boas práticas de fabricação, selecionamento de bons produtos, a gente não escuta falar tanto em recall, né? Mas na Europa, às vezes, a gente escuta falar bastante de recall de alimentos para animais de estimação, Estados Unidos também, né? Às vezes vê uma notícia assim, nossa, a tal empresa teve que fazer recall de tal produto, ou da linha inteira, né? Então, seria basicamente isso, né? É trabalhar as boas práticas de fabricação, a seleção de bons ingredientes. E na sua experiência, eu sei que, óbvio, você tem uma experiência internacional de visitas em fábricas fora, é, eu queria, assim, uma comparação sobre essa parte dessas boas práticas de fabricação. Você acha que o Brasil ele é melhor ou a gente peca em algumas coisas ainda em relação a isso. Comparando, óbvio, com algumas indústrias, né, alguns países aí que têm indústrias que a gente vê essa questão do recall de produtos muito com uma frequência maior do que aqui no Brasil. Uhum. Eu acho que são duas coisas importantes, né, Kellen? E, assim, o recall, muitas vezes as pessoas veem isso como ruim, né? É claro que é ruim, né? Se você está recolhendo, é porque, assim, não saiu como gostaria, né? Mas vamos olhar pelo lado positivo do recall, né? O recall, o lado positivo é o quê? A indústria identificou que aquilo lá tem problema, né? Então, se ela identificou, claro, pode ser uma identificação porque aconteceu algo mais grave e teve, vamos dizer assim, algo de maior repercussão no mercado, mas isso é a minoria dos casos. A maioria dos recalls, eles são preventivos, né? Então, por exemplo, se a gente olha a página do FDA nos Estados Unidos, eles têm registrado todos os recalls de pet food, né, que a gente tem ano a ano, você consegue fazer uma busca lá, né, de vários anos. E o interessante é isso, você vê lá possível contaminação com salmonela, níveis de vitamina acima do esperado, né, alguns contaminantes químicos mais raros, né, mas muitas vezes, assim, principalmente com relação a risco de contaminação microbiológica, né, ou níveis nutricionais aí fora do padrão. É, isso aí vai ser suficiente para levar o animal à morte e tudo? Na maioria dos casos, não. Mas a indústria ela atua de forma preventiva justamente para mostrar essa preocupação de levar a qualidade para o mercado, né? Infelizmente, no Brasil, você comentou, né, que a gente vê menos porque a gente não tem um canal que publiciza tudo, deixa tudo isso público, né, para qualquer um ver, como tem no FDA, por exemplo.
Então, infelizmente, aqui no Brasil acontece, né? As indústrias recolhem, mas é uma coisa que nem sempre a gente tem o acesso à informação, né? Isso eu coloco como um ponto a ser melhorado, né? Para a gente poder, é, não só como profissionais, como cidadãos também, poderem ter acesso aí a esse tipo de informação. Mas é isso que eu estava comentando, né? Não é algo ruim sempre, né? É algo que mostra que também a rastreabilidade, né? Ela tem sido efetiva e a preocupação em levar aí alimento de qualidade, né? Agora, com relação, né? Quando a gente fala em produção de alimentos, né? O Brasil até a década aí de 90, né, teve uma dependência muito forte das multinacionais, né? Então, as multinacionais eram as indústrias que realmente, vamos dizer, produziam os alimentos de qualidade aqui no nosso país e a gente tinha poucas indústrias nacionais, né? Competitivas, assim, com volume de produção grande, diversificação de produtos e tudo. A partir dos anos 2000, né, de 20, 25 anos para cá, a gente teve um crescimento muito grande das indústrias nacionais, né? E eu vejo que hoje o Brasil está muito bem, né? A fabricação, a produção de pet food nacional, ela tem crescido de forma de volume, valor agregado, qualidade, né? A ponto de ter uma competitividade não só nacional, mas inclusive no exterior muito boa, porque com o passar dos anos, né, assim como eu fiz um mestrado, doutorado na nutrição de cães e gatos, dos anos 2000 para cá, muitos profissionais fizeram essa especialização também, né? E a ponto da indústria hoje ela ter um suporte técnico muito bom, né, ter departamentos de pesquisa e desenvolvimento muito bem desenvolvidos, né, e o Brasil é aquilo, né, a gente tem matéria-prima, é o que não falta aqui para a gente, né, precisava de qualidade, infraestrutura e tudo, e a gente vê que realmente isso aí tem ido muito bem, né, então hoje a gente é uma referência, né, na América do Sul, né, mas em termos globais, né, o Brasil tem aumentado a cada ano, e isso é o volume de exportação também de alimentos e tudo mais, né? Então eu vejo como um ponto muito positivo, aprendemos, né, muito, né, as indústrias pioneiras, né, que vieram aqui no Brasil, mas hoje também tem sido gerado muita informação, né, interna, o mercado, a indústria pet food nacional aí tem desenvolvido muito bem, né, tá? Ai, ótimo, excelente. Excelente a explicação aí, todo esse histórico que você fez. Mas voltando aqui, né, para o nosso assunto, vida de prateleira, né, prazo de validade, qualidade do alimento que o consumidor final, né, termina levando para o seu animal de estimação. Diante dos seus estudos, você poderia citar alguns quais seriam os principais fatores extrínsecos ao sistema de produção, ou seja, aqueles ambientais que podem diminuir no tempo de vida, né, de vida útil desse alimento, do vida de prateleira, o que é que tanto o comerciante que vai receber da distribuidora, quanto o tutor, né, ele precisa se atentar para a gente ter oferecer um alimento de melhor qualidade para os nossos animais. Exato. Quando a gente pensa em vida útil, né, de alimentos, as pessoas geralmente tendem a pensar naquele ponto em que o alimento não serve mais para o consumo, né? A vida útil a gente tem que pensar um pouquinho antes disso, né? A vida útil de um alimento ela é caracterizada até o momento que ele é próprio para o consumo, né? Que todo alimento é algo extremamente dinâmico, tá? Então a vida de prateleira, por mais que pareça que é algo lá, um kibble de ração paradinho ali, né? Algo estático, os nutrientes estão paradinhos ali, nada, né? Aquilo ali está em alterações químicas e físicas ali constantes, né? Então, esse alimento que hoje ele é produzido,
né, a cada dia ele vai sofrendo um processo de envelhecimento, né, comparado a gente, né, mais ou menos, né. Então, só que a gente ainda tem a fase que melhora, depois piora, né, você cresce, depois cai. O alimento não, geralmente, né, assim, é claro que tem alimentos que são maturados, vão melhorando e tudo, mas geralmente a qualidade ela tende a ter um decréscimo, aumentando alguns compostos indesejáveis, diminuindo nutrientes, né? Então isso aí que caracteriza a vida útil de um produto. A gente tem que monitorar, né? Até que ponto ele ainda é próprio, é apto aí para o consumo. Então é isso que vai determinar quando eu coloco lá vida de, por exemplo, prazo de validade de um determinado alimento é de 12 meses, significa que durante esses 12 meses ele tem que estar totalmente apto para o consumo. Então, um alimento completo, o que seria ele estar apto para o consumo? Ele ter todos os nutrientes essenciais que o animal precisa em quantidades adequadas, que o animal ingerindo a quantidade recomendada, ele vai ingerir todos aqueles nutrientes e que não desenvolva nenhum tipo de contaminante, né? Então, qual que é a melhor forma da gente garantir essa vida útil do produto, né? É o que a gente chama de multifatorial, né? Então, a gente tem que trabalhar na prevenção, desde atuar primeiro com boas matérias-primas e processamento, né? E um fator que contribui muito, Kellen, é a questão da embalagem, né? Então, vamos pensar o que a gente trabalha aqui, principalmente, é com a parte de oxidação, né? Que é uma das principais alterações que acontecem em alimento, né? De vida de prateleira longa, que deixam ele impróprio para o consumo, né? Então, para prevenir a oxidação, a gente sabe que existem alguns fatores que desencadeiam os processos oxidativos. A luz, por exemplo, temperatura alta, oxigênio, né? Presença em excesso de alguns metais de transição, como por exemplo ferro, né? Então, quando a gente sabe que esses 4 fatores eles são extremamente importantes e que levam à oxidação do alimento, a gente precisa trabalhar de forma preventiva. Então, evitar, né, durante a vida de prateleira, que o alimento tenha esse contato com esses compostos, né? E aí, nesse ponto, a gente lembra de quem? Da embalagem, né? A embalagem, então, depois que eu garanti uma excelente condição de processo, né, e qualidade de ingrediente, o próximo passo é eu pensar em fechar esse alimento, né, com uma embalagem que vai garantir isolamento da luz, né, um certo isolamento térmico, que a gente sabe que não é fácil, né, tá? Então, a temperatura muitas vezes é a questão da sala onde esse alimento está armazenado, né? Mas eu consigo proteger também do contato com o oxigênio, né? E aí, consequentemente, eu vou ter um alimento com prazo de validade muito melhor, né? Agora, na casa das pessoas, aí, né, depois que abriu a embalagem, ele está sujeito a tudo isso, né? Aí é onde, depois de aberto, né, existem as recomendações, né? Todo o pacote de ração está lá escrito manter em local fresco e arejado, né? Então, protegido de luz, né? Então, justamente para evitar, né, esses fatores desencadeantes aí, né? Mas a gente sabe que todos os dias, pelo menos, você vai abrir ele para colocar para o seu pet lá, né? Para o cão ou para o gato. Então, esses fatores, eles, depois de aberto o saco, você tirou essa barreira, né? E aí existem alguns aditivos aí que podem ajudar a prevenir esse processo oxidativo durante essa etapa de uso aí também do alimento para garantir, né, que ele fique em boas condições até o último kibble lá que o cachorro vai comer ou o gato, né? Tá? Então é isso aí. Então, por exemplo, já pegando esse gancho aí, né, da conservação na casa do cliente, então o ideal seria assim, que a gente tivesse, né, vou lá comprar aquele pacote maior de ração, aquele de 10, 15 quilos, mas para o animal, para a conservação desse alimento, o ideal seria que eu tivesse pelo menos aqueles qualipacks, né, aqueles pacotinhos de 1 quilo, de meio quilo, como a gente vê,
em algumas empresas que hoje já tem, né? Sei lá, compra 10 quilos, vem 10 pacotinhos de 1 quilo. Então, aquilo ali seria o ideal. Essa é uma estratégia, né, da gente garantir que cada dia ele receba, ou que a cada 2, 3 dias, pelo menos, ele receba o alimento fresco, né? Isso vocês conseguem perceber, né, na prática, né, qualquer um que estiver assistindo aí, né, quando a gente abre o pacote da ração, ele tem um cheiro, né? Depois de uma semana que você tá lá, abre e fecha, né, ou seja, o pote, né, o balde ali, ou o pacote, a gente vê que ele sofre alterações, né, organolépticas, sensoriais aí, que a gente consegue perceber, né? Então, quando você tem mini embalagens dentro de uma embalagem maior, você tem essa proteção, né? A questão receita de bolo é muito difícil dar, né, Kellen? Então, assim, o que a gente sempre gostaria de levar, mas tudo, como pesquisador, a gente sempre tem o ponto e o contraponto, né? Então, é muito interessante do ponto de vista eu ter várias pequenas embalagens que eu vou abrir e dar o fresco para ele, né, todos os dias, mas várias pequenas embalagens eu também estou gerando um maior número de resíduos De aí resíduos. o ambiente para descarte e tudo mais, além de encarecer o produto, a gente tem a questão ambiental aí também envolvida, né? Então, qual é a solução ideal, né? A gente não sabe ainda, né? Mas uma dica, né? Às vezes as pessoas querem comprar embalagem grande, econômica, né? Por exemplo, eu compro um pacote de 25 quilos para o meu cachorro de 10 quilos, né? Ele vai comer lá por dia em torno de 150 gramas, mais ou menos, né? Então, ele vai levar, né, um tempo muito longo para consumir esses 25 quilos, né? Então, às vezes, nesse caso, se eu compro um pacote de 3 quilos para ele, né? Esse pacote de 3 quilos, em 20 dias, ele vai consumir, né? Então, é muito melhor eu comprar um pacote menor, né, para garantir a questão da qualidade do alimento do que comprar uma embalagem grande aí e poder comprometer a qualidade do alimento até o último dia dela de uso, né? Tá? Mas é lógico, a gente entende que é o bolso de cada um que está em jogo aí também. Então é o que eu falo, é o contraponto, mas em casa, por exemplo, a gente procura sempre comprar pacotes que durem no máximo 20 dias, né? Tá? Então é isso aí. E aí, esse tema sustentabilidade, que você falou da geração de resíduo, ele também está bem alta, né? Foi o tema principal do Congresso Brasileiro de Nutrição Animal, PET, né, o CBNA PET, que aconteceu em São Paulo na semana passada. Então, tivemos aí, né, você, né, e mais grandes outros nomes da nutrição discutindo sobre o tema, né, falando sobre essa geração de resíduos, inclusive profissionais comentando também sobre ações que as empresas têm feito no sentido de melhorar, né, diminuir aí essa geração toda de resíduos. E pegando, né, esse gancho aí, depois nós vamos continuar com a parte de vida útil de prateleira, mas só falando um pouquinho da sustentabilidade, você acredita assim, que quais principais ações a indústria pode adotar para minimizar esse impacto ambiental? É, hoje, apesar da gente, é uma preocupação, né, Kellen, a questão da sustentabilidade hoje, ela está em alta, né, pelo alarme que levantou aí, né, a questão do aquecimento global, né, e a importância, né, de se trabalhar junto à indústria, porque é a indústria que usa a maior parte dos recursos, né, que gera também a maior parte dos poluentes, né, e então é ali que está o foco, né, de trabalhar essa questão da prevenção, né? E as indústrias elas estão muito comprometidas nesse sentido, né, de trabalhar as suas formas de produção justamente para ir mitigando aí o impacto ambiental da produção de alimentos, né?
Mas, como você comentou, né, teve o congresso agora, o CBNA PET, a gente teve bastante oportunidade, né, de discutir, né, essa questão dos impactos ambientais hoje do pet food, né, da produção de pet food. E uma coisa interessante do pet food é que a gente usa muitos coprodutos ou subprodutos industriais da alimentação humana, né? Acaba que o pet food ele ajuda muito também na economia circular, né, de nutrientes, né? Então, ele utiliza muito o que a gente chama aí de excedente, de sobras, né, da alimentação, do que a gente produz de ingredientes para alimentação humana, se tornam ingredientes para pet food, né? Então, ele tem esse benefício aí também quando a gente pensa em alimentos industrializados, né? Mas é claro, é um tema que a gente tem muito a evoluir e muito a aprender, né? Porque antigamente era aquela questão: vou fazer um alimento completo para atender a necessidade nutricional, né, do meu pet. Isso aí década de 80, 90, né? Na década de 90 em diante, o alimento tinha que nutrir, ao mesmo tempo levar saúde para o animal, né? Começaram os nutracêuticos, alimentos funcionais, né? E buscar sempre, assim, além disso, otimizar as condições de saúde para prevenir doenças, né? Hoje em dia, além disso, a gente tem a questão: eu não posso pôr qualquer coisa na ração que simplesmente melhore, né, a condição de saúde, mas eu tenho que pensar o que esse ingrediente que eu estou pondo, ele traz, às vezes, de uma carga ambiental, ou até pensando, né, no sentido mais amplo da sustentabilidade, é, qual o impacto, né, social da produção desse ingrediente, econômico, né? É, ingredientes que sejam eticamente produzidos, né, do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Então, a indústria agora ela tem essa outra esse outro desafio, né, que é justamente escolher bem as matérias-primas, né, para que tenha uma produção também sustentável aí de alimentos, né? E no caso do PET, a gente tem um desafio um pouquinho maior, né, que diferente quando a gente pensa em animal de produção, as formas de avaliar, né, o desempenho do alimento, elas são muito mais objetivas, né? No PET é muito como em nós, né? Então eu acredito que algo seja bom para mim, né? Então ele vai ser bom para o meu pet também, né? Então tem a questão que a gente chama aí da humanização, né? E aí hoje, né, nos pets a gente tem uso de diversos tipos de alimento, né? Tem lá a dieta crua, dieta caseira cozida, a tipo caseira industrializada, o alimento industrializado úmido, semi-úmido, seco. Então a gente tem uma diversificação muito grande, né, de alimentos e que apesar de prevalecer o alimento seco, né, cada vez mais tem sido buscado aí novos métodos de processamento, novos ingredientes, e isso aí é bom, que é o que nos dá trabalho aí para a vida inteira, né, para as próximas gerações, mas por outro lado é um desafio realmente, porque tem a questão do que o tutor quer e a questão do que é mais correto ou mais adequado ser utilizado, né? Então, é esse o trabalho do técnico aí hoje na indústria e da gente na pesquisa também na universidade. Tá? Legal, muito obrigada. E então, voltando, né, para a nossa questão aqui da vida de prateleira, você comentou, né, de fatores extrínsecos que podem influenciar na vida de prateleira do pet food. E agora eu queria entender um pouquinho dos fatores intrínsecos, ou seja, aquilo que está no próprio alimento que pode influenciar nessa questão da vida útil desse alimento. Sim. Primeira coisa que a gente pensa é o que oxida no alimento, né, Kellen? Assim, a principal preocupação, né, os produtos de oxidação, geralmente eles são oriundos de lipídios, né? A oxidação lipídica é o principal, né? Então, o foco nosso é proteger aquela gordura do alimento. Apesar de a gente saber que carboidratos, proteínas também sofrem com a oxidação, mas a gordura é quem
sofre as maiores perdas, tanto os lipídios propriamente ditos, né, como ácidos graxos, assim como as vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? Essas aí são muito oxidáveis. E aí pensando, né, a gente falou da importância do que vem de fora que faz a oxidação. Agora pensando dentro de um alimento, o que pode catalisar ou acelerar esse processo oxidativo, né? Primeiro, é entrar uma gordura ruim, né? A oxidação, principal forma de oxidação no alimento é a autooxidação. A autooxidação é, uma vez que eu tenho uma molécula oxidada ali, aquela ali, ela é autossuficiente para oxidar as que estão em volta, a vizinha oxida a vizinha e assim por diante, até que eu perco o valor nutricional. Então, a primeira coisa, de novo, né, usar boas matérias-primas, que a gordura entrou em boa qualidade, né? Segundo ponto, diferente, né, de ser humano, né? O ser humano a gente preocupa menos, né, com excesso de minerais na alimentação, né? Mas em pet food não, como a gente usa muito coproduto, subproduto industrial, muitas vezes são muito ricos em ferro, né? E o ferro, ele é um metal, chamado de metal de transição, né? Que ele ajuda a acelerar esse processo oxidativo aí nos alimentos. Então, sempre na formulação de alimento para pet, a gente tem que controlar a utilização de ingredientes que tragam uma carga elevada de ferro, zinco, manganês, selênio, cobre, né, que são metais de transição aí que a gente chama, tá? Então esse é um fator aí extremamente importante, né? E o outro, né, que é o ponto ajuste fino, né, de uma fórmula de pet food, é eu usar o antioxidante. Então é quando tudo falha, né, o antioxidante está lá para proteger. Então ele é a molécula que vai reagir com moléculas oxidadas, né, ou com compostos aí que vão levar à oxidação, fazendo justamente essa prevenção aí da continuidade do processo oxidativo. Então, os antioxidantes, eles são moléculas essenciais aí hoje em alimentos de vida de prateleira longa, porque é ele que vai estar lá como, vamos dizer, soldado ali vigiando, né, aquela gordura que está sendo oxidada e protegendo para que a autooxidação não dê continuidade, né? Tá? Tá. Aí parece assim que a gente até combinou as perguntas e respostas, né? Você está me dando ganchos para eu fazer as perguntas para você. E a minha próxima pergunta é sobre justamente esses aditivos de conservação. A gente sabe que tem nichos, né, dentro do nosso mercado. Então, nós temos nichos de tutores, né, que, por exemplo, né, não querem oferecer um alimento para o seu animal de estimação que tem alimento transgênico, tem, por exemplo, um grão transgênico. E assim, né, nós também temos aqueles tutores que são bem resistentes, né, quando fala lá uso de conservante BHA, BHT, ou que eles preferem aqueles alimentos que está escrito não tem, sem adição de conservantes. O uso, né, desses antioxidantes, né, justamente assim, para prevenir essa questão dessa oxidação da gordura, dos alimentos, a gente sabe que, obviamente, né, não causa mal à saúde, mas me fala, explica um pouquinho para os nossos ouvintes, né, qual que é a sua experiência no uso desses aditivos conservantes, né, principalmente esses antioxidantes, BHA e BHT, que gera sempre polêmica aí, em vários, inclusive em vários grupos dentro da nutrição. Realmente a questão dos aditivos, né? O termo aditivo já leva um mal-estar, né, no ser humano, né? Quando você fala o alimento contém aditivo, né? Esse aditivo ele já não é muitas vezes bem visto, né? Mas a gente sabe que para alimentos de vida de prateleira longa, né, a gente tem que fazer uso desses componentes aí, né?
quais são os aditivos principalmente usados aí em pet food, né? Antioxidantes, como eu falei, né? A oxidação ela é muito relevante, né? E a gente tem que prevenir, porque se eu não utilizar algo para prevenir a oxidação, eu vou ter perdas nutricionais, né? Que também, durante a oxidação da gordura e de vitaminas, formam compostos potencialmente tóxicos, né? Então, eu uso o aditivo justamente para evitar as perdas nutricionais e a formação desses compostos que podem fazer mal também para o indivíduo, né? É claro, se eu tenho um alimento fresco, isso não é necessário, né? Então, para quem cozinha todos os dias para o pet, por exemplo, não tem necessidade, né, de usar aditivos, né? Porque ele está dando o alimento fresco, né? A partir do momento que a gente vai fazer o uso de uma vida de prateleira longa, né, os aditivos acabam sendo uma forma, né, de prevenir aí a deterioração e garantir o shelf life, tá? E a polêmica vem muito no termo sintético, né? Quando eu tenho um termo, pode ser dois aditivos. Se um é natural, ele é bom. O sintético faz mal, né? E realmente, a gente falar assim, ó, Ricardo, o que você prefere? Né? Você prefere um alimento com aditivo ou sem aditivo? Primeira pergunta que eu vou fazer é: o aditivo vai fazer alguma coisa para minha saúde, melhorar alguma coisa? Não, não vai. Então não preciso dele, né? Então, realmente, a gente não tem a necessidade e o uso do aditivo é pensando no alimento, para prevenir aquelas perdas nutricionais ali, né? Mas quando a gente faz uso de alimentos de vida de prateleira longa, né, acaba sendo necessário. E aí a polêmica ela está entre o sintético e o natural, né? Os sintéticos, né, quando a gente pensa em antioxidante, a gente tem algumas moléculas como BHA, DHT, etoxiquim, propilgalato, TBHQ, né, que são antioxidantes que, principalmente hoje, né, dos que estão em uso, né, mais frequente o BH e o BHT, existem relatos na literatura científica, né, de que em roedores, né, de laboratório, eles potencialmente causam câncer de pré-estômago, né, carcinoma de pré-estômago, né, nos animais. Mas quando a gente vê, né, todos os aditivos, eles passam pelo crivo de órgãos de segurança, né, dos alimentos aí em cada país, né? E na Europa a gente tem a EFSA, nos Estados Unidos a gente tem o FDA, né? E esses órgãos, justamente, eles fazem essa avaliação científica, né, baseada em estudos científicos já publicados ou que eles mesmos conduzem, né, via universidades também, centros de pesquisa, para mostrar, né, os benefícios ou potenciais malefícios aí desses à saúde, né, e ter relatórios de que aquilo ali é GRAS, né, que ele é reconhecido como seguro, tá? E a gente tem hoje que esses antioxidantes sintéticos, o BH e o BHT, eles são reconhecidos como seguro, tá? Então, para cães e gatos, se utilizados nas doses adequadas, né, eles não causam nenhum efeito colateral ou doença aí nos animais ou câncer, né? Até hoje, né? Eu gosto de falar isso, né? Ciência é até hoje, né? Então, assim, até hoje a gente não tem nenhum estudo, né, demonstrando que desde que usado de forma correta, eles causem mal aí ao longo da vida. Inclusive tem estudos em longo prazo, né? Mas hoje tem surgido muitos antioxidantes naturais, justamente por esse receio, né? Dos sintéticos, né? Os tutores têm cobrado, a indústria tem se adaptado e cada vez mais a gente tem visto aí a substituição dos antioxidantes sintéticos aí por naturais. E só fazendo um último comentário, né, Kelly, quanto a isso, a preocupação nossa com aditivos ela é muito grande, né? Mas como eu falei, a maioria deles são reconhecidos aí como seguros, né? E eu até costumo brincar aqui com os alunos, né? Eu falo, é mais provável que você morra de estresse do que por um aditivo, né? Então, realmente, a gente sabe que
existem fatores como deficiências ou excessos nutricionais, estresse, né, no ser humano, hipertensão, diabetes, um monte de outras coisas que não tem nada a ver com aditivo, né, que são as principais causas de mortalidade, né, e os aditivos até hoje, assim, um ou outro, né, que já foi reconhecido e que foi banido, por exemplo, em alguns países, né, mas esses que a gente utiliza, se utilizados corretamente, eles são reconhecidos aí como seguro, tá? Então, não estou falando que ele a gente sempre recomenda o uso e tal, né? Mas acaba sendo usado aí como uma forma de prevenção, né? E acaba sendo necessário aí também, tá bom? E uma coisa que a gente nota, Ricardo, é que a expectativa dos animais ela aumentou bastante, né? E eu sempre comento aqui também com os meus alunos que a gente acredita, né? E estudos revelam que a melhoria na qualidade da alimentação do animal, a melhoria no diagnóstico veterinário, então hoje a gente tem muito mais recursos diagnósticos para detectar doenças logo no início, e sem dúvida nenhuma o aspecto sanitário do animal. Né? Então, hoje todo mundo sabe que tem que vacinar, todo mundo sabe que tem que vermifugar o animal, todo mundo sabe que carrapato causa doença. Então, a questão do aspecto sanitário do animal melhorou muito. Então, eu lembro que na época da minha avó, né, e provavelmente da sua também, os animais morriam com 5, 7 anos, né? E hoje, gente, a gente tem pacientes aí, gatos com 22 anos, né? Animais aí com 18 anos, 20 anos, poodle, né? 20 anos, natural, isso é normal. Então, assim, não é possível que, né, esses aditivos causam tanto mal assim, né? E a expectativa de vida dos nossos animais só aumentando cada vez mais, graças a Deus, né? Exatamente. A gente é multifatorial, né, Kellen? Como você colocou, hoje a expectativa de vida média dos cães, se eu não me engano, é algo em torno de 13 anos, né? Alguma coisa assim, é muito alta, né? E não muito distante, né? Na nossa infância, né, até adolescência, a gente via que os animais viviam muito menos, né? Então, não é só a nutrição, não é só o cuidado veterinário, né? Não é só o grau de instrução do tutor, né? É tudo isso somado tem contribuído, né? E a nutrição, a gente sabe que a cada vez, né, cada ano que vai passando aí, cada vez mais profissionais competentes têm trabalhado, né? A gente conhece, por isso que a gente fala, a ciência não é algo definitivo, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando a ciência com uma certeza, né? Que eu falo, eu não tenho essa certeza tão grande, porque a ciência pode mudar, né? Tudo que a gente conhece hoje, daqui 10 anos, pode ser que a gente retroceda em algumas informações que a gente até divulga hoje em dia, mas o importante é a gente sempre ser pautado nessa questão, né? Na confirmação dos dados, né? Que os dados sejam de fontes idôneas, né? E quando a gente usa a informação de forma correta, né, é esse resultado que a gente tem como hoje aí, né? A gente tem cada vez mais os pets saudáveis, vivendo bem aí por bastante tempo. Isso aí com certeza vai aumentar ainda mais aí, né, nos próximos anos. Tá? Bom, e aí voltando aqui, né, para a nossa parte aqui industrial, de fabricação de alimentos, o que você tem visto, né, que a indústria pet food, ela tem feito para aumentar a vida de prateleira, dos alimentos produzidos? Quais são as novidades aí que você tem observado? A primeira coisa eu acho que tem melhorado muito a qualidade das matérias-primas, né? Então, hoje, as indústrias, né, que já estão aí mais maduras aí no mercado e tudo, sabe da importância daquele portão de entrada dela lá, né? Então, o caminhão que chegou ali, né, a importância daquela matéria-prima que está chegada, está chegando na indústria, ela ser de boa qualidade, né? Então, tudo começa aí, né? A rastreabilidade melhorou muito, né, dentro da indústria, e a seleção aí dos ingredientes, a qualidade, né?
A gente vê que o monitoramento de contaminantes, né, ele melhorou, está tornando cada vez mais práticos, né, porque quem produz alimento aí para milhões de animais, né, como uma grande indústria, a responsabilidade dela é muito maior, né, do que aquele que produz lá para meia dúzia, né, de animais e tudo. Então, essa questão aí, né, do monitoramento de contaminantes e tudo mais, cada vez mais tem melhorado. E do ponto de vista, né, do produto acabado, né, isso que a gente tem discutido, né, aqui, a questão do uso dos aditivos, né, aditivos que você use cada vez menos e de forma mais segura, né? Além disso, as embalagens na área humana têm sofrido muita inovação e isso está vindo para o PET também. Por exemplo, embalagens com filmes ativos, né, que contém ali substâncias antimicrobianas, antioxidantes, né, que podem proteger, que inclusive reagem com oxigênio atmosférico, né, para evitar o processo oxidativo ou o desenvolvimento de micro-organismos, né, internamente. Então, a gente vê que além das embalagens melhorarem a qualidade, elas ainda podem trazer, né, compostos ativos aí que reagem protegendo aquele alimento que está dentro dela, né? Então, essas aí são inovações aí importantes. E métodos de processamento, né, Kellen, que são inovadores também. É lógico que isso aí pesa muitas vezes no bolso, né, de quem compra. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está no alimento extrusado, né, convencional, né, porque é um método que produz grandes volumes a baixo custo, né? Então, o mercado maior é esse aí. Mas a gente tem métodos de processamento que são que preservam muito a característica dos ingredientes, como, por exemplo, o freeze-dried, né? Então, a gente tem várias outras formas de produção de alimento que podem preservar a característica, né, do ingrediente organoléptica e até mesmo de oxidação. Então, tudo isso quando a gente vai nos mercados mais desenvolvidos, feiras aí no exterior, né, você vê que tem aumentado cada vez mais aí o número de produtos aí disponíveis nessas formas aí também, tá? Ótimo. Então, agora, né, vamos falar um pouquinho da sua rotina de trabalho. A gente sabe que lá na instituição do qual você é vinculado, você coordena um centro de pesquisa. Então, eu queria um pouquinho que você falasse, né, como que é a sua rotina de trabalho dentro desse centro de pesquisa. Você tem cães, tem gatos, é só cachorro, é só gato? Como que é a rotina desses animais? Como que é a rotina sua de pesquisa, né, como pesquisador no centro de pesquisa da qual você coordena? A minha realidade aqui, né, Kellen, ela foi, acho que a realidade de vários, se não todos os outros pesquisadores aqui, né? A gente é concursado, né, os que são de universidades públicas. Uma vez que a gente entra na instituição, nós temos o nosso salário e a boa vontade, né, e temos nossas disciplinas a ministrar, né, mas a gente não tem uma estrutura de trabalho de pesquisa, né, e grande parte, né, dos professores hoje universitários são doutores, né, e saíram com esse viés da pesquisa, né, e foram para as universidades também por esse interesse na pesquisa, né. Então, comigo não foi diferente, né, eu cheguei aqui em 2012 e na minha área aqui não tinha um docente anteriormente que já tinha deixado, por exemplo, uma estrutura, né, para eu poder trabalhar. Então, em 2014, a gente conseguiu viabilizar, né, com o apoio da universidade, com empresas, né, do setor, é, a nossa estrutura aqui de pesquisa, né, só que e atualmente é a mesma estrutura reformada, né, mas é uma estrutura ainda que a gente trabalha só com gatos, né. Então, a especialidade minha aqui, né, é trabalhar com nutrição de gatos, de felinos, né, e, claro,
na minha formação, cães e gatos está presente, né? Então, assim, a gente tem perspectiva também de ter, né, trabalhos aqui, estrutura para trabalhar a pesquisa aí com cães também, tá? Então, basicamente, assim, na universidade eu tenho um gatil, né? Que nós temos lá aproximadamente 35 animais, né, onde a gente faz esses estudos nutricionais, avalia novos ingredientes, faz teste, né, de produtos comerciais também, porque isso aí é muito importante, né, quando uma indústria desenvolve um novo alimento, né, ela quer testar para o gato, por exemplo, parâmetros importantes, palatabilidade, né, digestibilidade e o pH urinário, né, o quanto que aquele alimento ele está sendo efetivo em controlar o pH urinário do gato dentro do ideal, né? E, além disso, a gente faz estudos com a parte de saúde, né? Por exemplo, ingredientes funcionais, nutracêuticos, né? O impacto desses alimentos, né, sobre a saúde dos animais, sobre a saúde dos gatos. Então, a gente tem uma estrutura lá que nos dá suporte justamente para a gente chegar a esses resultados de pesquisa, né? Isso para a universidade é muito importante, né? Porque o papel da universidade é formar recursos humanos, né? Tanto graduados, no nosso caso aqui, zootecnistas, né? E pós-graduados, né? Mestres e doutores, né? Que sejam especializados aí na área de atuação, né? Então, a gente tem essa estrutura e a gente vê que é muito importante aí, ela dá um suporte muito bom, né, no conhecimento prático para o aluno, para preparar ele melhor para sair para o mercado, né? Então, a gente vê que tem essa relevância na formação profissional e também no suporte, né, à indústria do setor de pet food aí brasileira, né? Internacional também, né? Então, a gente tem muita interação com empresas aí, inclusive de outros países aí, para conduzir pesquisas aí dentro de nutrição de felinos, né? Tá. Muito bem. E uma última pergunta, né? Então, todo mundo sabe, né, nós pesquisadores, né, desenvolvedores de produtos, que a vida não é fácil. Existe aí uma linha, né? Eu falo que existe uma linha muito próxima entre a expectativa e a realidade, né? E partindo disso, dentro da sua trajetória profissional, eu queria que você contasse para a gente uma história de sucesso, né, dentro dessa sua vida profissional e uma história de insucesso, né, que você vivenciou aí nessa trajetória sua de nutricionista e nutrólogo veterinário. Uhum. Eu acho que o sucesso, né, Kellen, eu acho que é justamente isso, né? Aquele dia em que eu resolvi que ia gostar de nutrição e trabalhar com nutrição, eu acho que o sucesso começou o dia que eu resolvi fazer veterinária, né? Que realmente teve uma divergência familiar, né? Bom, veterinária mesmo, né? Então, assim, eu sempre fui muito firme nesse propósito, desde os 5 anos de idade, que eu falava que queria ser veterinário, e segui o propósito, né? Então, assim, acho que começou aí o meu sucesso, né? A gente vê a questão do sucesso, o que seria o sucesso, né? O sucesso acho que é a gente acordar de manhã e estar satisfeito, né, com aquilo que a gente faz no dia a dia, né? E realmente acho que a minha escolha, né, pela profissão, me orgulho muito, né, de ser médico veterinário, né? Trabalho aqui no departamento de zootecnia, né? Sou muito feliz hoje pelo que foi construído aqui dentro, pelo ambiente de trabalho. E a gente vê, né, o quanto essas duas profissões elas interagem, né, de forma sinérgica, né? Então, eu sou muito satisfeito em trabalhar aqui. E o dia que eu gostei de coletar fezes do cachorro lá para começar a trabalhar com nutrição, foi uma outra virada de chave aí na minha vida e que realmente, assim, a gente fica imaginando, a gente olha para trás e pensa justamente isso, né? O que me levou, como que tudo aconteceu naquele momento e a partir dali eu passei a gostar, né? Então, realmente, essas coisas são as oportunidades que a gente tem,
né, e que às vezes a gente tem o feeling, né, para realmente identificar isso e apostar que aquilo ali vai ser algo aí duradouro e prazeroso para a gente, né? Então, hoje, como eu te disse, né, é uma felicidade muito grande você levantar motivado justamente por conta do prazer, né, que a gente tem aí pela profissão, tá? E a insucesso, eu acho que essa questão aí dos insucessos, eu acho que a pesquisa ela é um exemplo muito claro disso, né? A pesquisa, você falou muito da expectativa e da realidade. Isso da realidade. Então, assim, o pesquisador, eu acho que a grande parte deles, né, não posso falar por todos, porque nunca li um estudo a esse respeito, assim, e nem estou na cabeça de todos, né, mas, assim, nós, quando desenvolvemos um projeto, né, a gente tem uma hipótese, né, a nossa hipótese é sempre a mais otimista. Positiva. Então, eu vou fazer um projeto com um novo ingrediente, então esse ingrediente vai ser altamente digestível, palatável, vai melhorar a saúde. E no final das contas, eu chutaria para você, né, um valor aí que mais 90% das nossas pesquisas, a hipótese nula vence, né? Aquela que não é diferente, aquela que nada aconteceu, né, dentro da sua expectativa, né? Mas isso é pesquisa, né? É o que a gente comenta muito com alunos, né? Que é a questão de você confiar nos métodos que foram usados, nos procedimentos estatísticos, nas análises laboratoriais, e você teve um resultado que muitas vezes aquele seu ingrediente não foi melhor do que o que já existia, né? Isso é um resultado. Isso aí é a nossa contribuição para a ciência. Não diz que esse ingrediente é ruim, ele só fala que a sua hipótese falhou. Esse é o insucesso. Ela falhou, mas ele está aí, os dados dele estão ali, a indústria pode usar, né, os profissionais podem usar, e eu acho que é isso aí. Mas falar que é gostoso, né, a gente ter uma hipótese refutada, né, Não é mesmo, é um isso faz insucesso. parte do nosso dia a dia, né? É mais frequente do que a gente pensa, né? Então, é por aí, tá? Bom, pessoal, e eu tenho uma novidade para vocês, né? Não sei, eu conto ou você conta, Ricardo? Eu posso contar. Fique à vontade, conta aí a novidade que a gente tem agora no Pet Food Podcast. Então, a partir da semana que vem, da próxima semana, eu já faço parte da equipe, né, da Pet Food Podcast e com muito prazer, né, eu aceitei o convite aí para participar, né, das gravações dos programas aí como host da próxima vez, né. Então, realmente, assim, foi um prazer muito grande aceitar o convite e para a gente levar, né, informação de qualidade, né, para tutores, para profissionais da área, né. Então, esse foi o compromisso, né, que eu assumi com a equipe e fico muito satisfeito de estar aí junto com você, Kellen, com os demais, né, para que a gente possa realmente, assim, trazer bons entrevistados, como vamos fazer, né, e ao mesmo tempo levar informação de qualidade, que a gente vê que a nossa área ela é bastante carente também, né, de programas aí que tenham essa permeabilidade aí entre profissionais, né, para poder levar a informação, né. Então eu fiquei muito satisfeito e a partir da próxima semana estarei na sua posição aí. Que ótimo, seja bem-vindo à equipe, Ricardo. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao nosso final, né, desse episódio. Queria agradecer novamente o Ricardo por estar aqui falando com a gente sobre, né, esse trabalho tão importante dele, que ele desenvolve aí, não só para a universidade dele, mas também para bem-estar e qualidade dos nossos animais de estimação, certo? E a gente se encontra num próximo momento. Obrigado.